Salve, salve, meus amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite para vocês. Está começando agora mais um boletim sobre o Vasco num dia quente, hein? Num dia quente, no CT Moacir Barbosa, dia de protestos, aquele velho filme repetido, aquele velho enredo de final de ano conturbado do Vasco tentando escapar aí de mais um rebaixamento, dos torcedores protestando contra a fase do time, contra o elenco, enfim, sobrou para muita gente. Outras partes aí foram poupadas, mas o elenco recebeu uma boa enquadrada e eu vou trazer detalhes aqui para vocês do protesto da Força Jovem do Vasco que ocorreu agora à tarde no CT Moacir Barbosa. A gente vai falar também do time que tem que dar a volta por cima já contra o Internacional. Os times de baixo estão subindo cada vez mais e este é um jogo decisivo. Se o Vasco perder, a corda vai ficar esticada cada vez mais no pescoço nesta reta final do Brasileirão. E olha, mudanças estão por vir e eu te conto já já. Mas antes da gente prosseguir, aquele velho pedido de sempre: deixa o like no vídeo do amigo, compartilhe o conteúdo nas suas redes sociais, nos seus grupos de zap, convide cada vez mais inscritos a conhecer o nosso projeto e faça o YouTube, conhecer e recomendar os nossos vídeos para outros usuários. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Bom, meus amigos, então vamos lá, Força Jovem do Vasco aí representando a torcida, né? Foi agora à tarde, no CT Moacir Barbosa, antes do treinamento, deram uma enquadrada no elenco por conta das 5 derrotas consecutivas. Obviamente, a direção permitiu que os jogadores, a torcida fosse de encontro com os jogadores, pudesse expor toda a sua insatisfação. A Força Jovem do Vasco poupou Pedrinho, poupou o Felipe, poupou também o Fernando Diniz. Na visão deles, eles não têm culpa desta situação. E com isso sobrou apenas para o elenco do Vasco. Houve muitas cobranças fortes no sentido do time honrar a camisa, ter uma nova postura. Jogadores têm que representar, saber o que é o Vasco, jogar no Vasco da Gama, né? Os próprios torcedores ali que reclamavam, diziam que o Vasco não pode ser um time de mocinhas, que ter culhão para jogar no Vasco, enfim, toda aquela história que a gente já viu de outros carnavais, né? Se você for pegar aí os anos anteriores, todos os anos teve um protesto, às vezes era no início do ano, às vezes era na metade, mas muitas vezes concentrando aí no Campeonato Brasileiro. Aconteceu isso ano passado, aconteceu isso no ano retrasado, enfim, foram situações consecutivas e nesse ano também já tinha acontecido. E agora voltou a acontecer. E houve, como eu falei, muitas cobranças, né? No sentido dos jogadores mostrarem mais serviço, honrarem essa camisa nesses minutos finais aí de Campeonato Brasileiro, porque ninguém aguenta mais rebaixamento. Sobrou aí algumas denúncias, inclusive, um dos integrantes da Força Jovem disse que tem jogador aí, familiar de jogador, que está tentando sabotar o trabalho do Fernando Diniz, né? Ao dar informações, né, no sentido de detonar o trabalho dele a determinados influencers do Vasco. E com isso essas notícias pipocarem por aí, no sentido do trabalho do Diniz ser explanado como um trabalho ruim, um trabalho que não vem agradando aí a uma parcela de jogadores. Isso foi uma das denúncias de um dos integrantes aí, que cobraram também outras situações, inclusive um deles deu como exemplo o próprio Mirassol, de que os jogadores do Mirassol, se estivessem com a camisa do Vasco, estariam, talvez fazendo parte de um rebaixamento e que os jogadores têm que estar honrados, enfim, nessa situação até um combustível para o adversário, né? Mas, focando em relação ao Vasco,
a situação é essa, uma situação de muita cobrança interna, dos jogadores terem mais know-how, mais ciência do que é jogar no Vasco da Gama. As críticas foram concentradas no elenco porque há um entendimento de que o Fernando Diniz não tem culpa, assim como outros treinadores que já passaram por ali não tiveram determinada culpa. Mas nesse caso, o Fernando Diniz foi poupado, o Pedrinho também, a diretoria do Vasco, e inclusive um dos integrantes criticou bastante o sistema defensivo do Vasco, dando uma frase até certo ponto engraçada e curiosa, de que estão sentindo até falta do Maicon e do Léo Pelé. Tamanha aí a fase ruim, a fase negativa, né, de bater cabeça que tá esses zagueiros do Vasco. Enfim, sobrou para muita gente ali, palavras de ordem, foi uma conversa mais ríspida no sentido de cobranças, mas não teve nenhuma briga, nenhuma luta, nenhuma via de fato, foi tudo, mais ou menos nas palavras mesmo, incitando aí, mostrando a importância de jogar no Vasco da Gama, que tem que ter uma identidade e que os jogadores possam honrar essa camisa nessa reta final para garantir logo o Vasco na Série A do ano que vem e aí sim ir para a Copa do Brasil para tentar vencer do Fluminense. Os torcedores dizem que inclusive estão preparando uma grande festa para o final do ano nesses 2 jogos contra o Fluminense, mas que para isso os jogadores também precisam retribuir em campo. Enfim, eles não quiseram ali dar nome aos bois, de quem não está atuando bem, de quem é o tal X9, enfim, não quiseram entrar nesta polêmica, mas botaram a situação no ar. De qualquer forma, meus amigos, é mais uma página que o Vasco escreve aí em termos de protestos. O protesto, a certo ponto, é válido. Acho até que todos ali têm que ser cobrados, né, na minha opinião, porque todos têm a sua parcela de culpa. O elenco muito mais, né, porque são os jogadores que estão jogando lá, né, e que estão fazendo esse papelão com a camisa Cruz Maltina, e eles têm que saber realmente o que é jogar no Vasco da Gama. Bom, essa foi a fase, a parte mais, digamos assim, chata da situação, né? Porque ninguém gosta de ver o seu time aí sob protestos, mas às vezes é necessário. Terminado esse protesto, o Fernando Diniz deu prosseguimento ao treinamento visando o jogo contra o Internacional. O jogo que tomou ares dramáticos, inclusive o Internacional acabou tomando um gol quase perto do final do jogo ontem diante do Santos, complicou também essa sua situação na Série A e vai ter que ir com tudo para jogar contra o Vasco, só que eles estão coladinhos ali. E o Santos ainda vai ter um jogo fácil assim, digamos assim, que vai jogar contra um rebaixado Sport Recife. Então, a situação está ficando crítica, os times de baixo estão vencendo e se o Vasco, inclusive se o Vasco empatar, a situação vai ficar muito mais dramática para os próximos jogos, já que o Vasco vai pegar o Mirassol, que é um time que, mesmo já classificado para Libertadores, é um time que está jogando agora sem responsabilidade, é um time muito bem armado e vai fechar a sua participação diante de um Atlético Mineiro lá fora, que a gente não sabe as pretensões do Atlético Mineiro, que já perdeu aí a Sul-Americana e vai querer aí garantir alguma outra posição mais honrosa no Brasileirão. Enfim, situação muito complicada, temo muito nesse jogo de sexta-feira, porque o Vasco já não vence há 5 jogos, joga um futebol muito ruim e agora tem um cenário marcado por protestos por conta desta fase negativa. Você imagine o Vasco não vencendo esse jogo, ainda mais contra o Internacional, que está na cola do Vasco ali, e vendo seus adversários do Z4 se aproximarem perigosamente. Olha, eu espero que o Vasco realmente faça aí por merecer e consiga esta vitória. 0-0 já vai valer a pena, porque o importante é os 3 pontos, certo? E para esse jogo, provavelmente mudanças, como eu falei ontem, vão ocorrer de forma significativa. O Fernando Diniz está avaliando aí fazer alterações ali entre o meio e o ataque. E até quinta-feira, que é o último dia, último treino pronto, visando a partida do Inter, a gente já ter uma definição
das mudanças que o Fernando Diniz pretende implantar para o time do Vasco. Bom, meus amigos, a situação é essa. Esse é o panorama do Vasco de hoje. Eu gostaria de ouvir você. Você achou legal esse protesto da Força Jovem? Acha que teria que ter sobrado também para o Pedrinho, para o Felipe, para o Diniz? Ou realmente só o elenco merece essa enquadrada aí? Então, comente, participe, que eu quero ver você. Bom, amanhã a gente está de volta com muito mais informações sobre o Vasco. A você, meu muito obrigado e até lá.